Brasil é um país gigante, né? E essa imensidão toda se reflete numa das nossas maiores riquezas, a nossa diversidade natural. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos diferentes ambientes que formam o nosso território. Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo para mais essa aula. Se preparem porque hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante pelas paisagens e pela riqueza natural do nosso país. Bom, vamos começar pelo começo, né? O que é exatamente um bioma? Pensa assim, é como uma grande comunidade de plantas e animais que vivem numa área com clima e relevo parecidos. É essa combinação que dá a cada bioma uma cara única, sabe? Uma identidade própria. Agora que a gente já entendeu o conceito, que tal embarcar numa jornada para conhecer os 6 grandes biomas que desenham um mapa natural do Brasil? E aqui estão eles: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Cada nome já traz uma imagem na cabeça, uma paisagem diferente. Hoje o nosso foco vai ser no Cerrado e na Mata Atlântica. Mas antes, vamos dar uma passada rápida pelos outros 4 para a gente ter uma ideia da grandeza de cada um. Primeiro, a Amazônia ela é simplesmente colossal. Um universo de biodiversidade que ajuda a regular o clima não só do Brasil, mas do planeta todo. E com a maior bacia hidrográfica do mundo, seus famosos rios voadores levam a umidade para muitas outras regiões. É fundamental para o equilíbrio do continente inteiro. Depois temos a Caatinga, que em Tupi-Guarani quer dizer Mata Branca. Ela é a prova viva da resiliência da natureza, sabe? É um bioma que só existe no Brasil. Suas plantas cheias de espinhos e galhos retorcidos escondem uma capacidade incrível de sobreviver à seca. E quando a chuva chega, tudo explode em vida e cor. O Pantanal é um espetáculo. Um verdadeiro reino das águas que pulsa no ritmo das cheias e das secas. Na época seca, a vida selvagem se concentra ao redor das lagoas. E aí vira um dos melhores lugares do mundo para ver de perto onças pintadas, tuiuius, jacarés. É incrível. E lá no extremo sul do Brasil, a gente encontra o Pampa, que muita gente conhece como Campos Sulinos. O cenário é de planícies imensas, como as colinas suaves, as coxilhas, que se perdem no horizonte. É um ecossistema único, com uma biodiversidade que vai muito além do que a gente consegue ver à primeira vista. Muito bem, vamos ao nosso primeiro mergulho profundo, o Cerrado. Ele fica bem no coração do Brasil e, olha só, ele é muito mais do que parece. Ele tem o título de savana com a maior biodiversidade do mundo. Agora, um ponto que é fundamental sobre o Cerrado é a sua importância para a água do país. É daqui que nascem rios que vão alimentar as principais bacias hidrográficas do Brasil. Pensa no Cerrado como a grande caixa d'água do Brasil. É por isso que o desmatamento ali não afeta só a fauna e a flora locais. Ele ameaça diretamente o abastecimento de água de milhões de pessoas em outras regiões. E o que é bem interessante é que o Cerrado não é uma paisagem só, ele é um mosaico. O Cerradão, por exemplo, é mais denso, quase uma floresta. O Cerrado sensu stricto é aquela savana clássica que a gente imagina, com árvores de tronco torto. E aí tem os campos, como o Limpo, que são áreas mais abertas com grama. É essa variedade toda que sustenta a sua imensa riqueza de espécies. Agora a gente sai do Planalto Central e vai direto para a costa, para o nosso segundo foco, a Mata Atlântica. Um bioma de uma beleza exuberante, mas que, infelizmente, conta uma história de muita transformação e perigo. E o primeiro dado já é um soco no estômago. Mais de 70%. Essa é a fatia da floresta original que simplesmente não existe mais. É o resultado de mais de 500 anos de ocupação e exploração do nosso território. É um ponto de partida bem impactante para a nossa história. E por que essa perda é tão crítica hoje em dia? Porque a Mata Atlântica é o lar da maioria da população brasileira. A saúde desse bioma está diretamente ligada à qualidade da água, do ar e da vida de 145 milhões de pessoas. Isso muda a perspectiva, não é mesmo? E aqui a gente vê a consequência. Depois de séculos de desmatamento, de ocupação intensa, este é o resultado. Daquele imenso tapete verde que cobria a nossa costa, hoje restam apenas 12% em fragmentos bem preservados. É uma imagem muito forte da urgência que a gente tem para conservar o que sobrou. E claro, a perda de floresta tem um efeito direto na vida selvagem. Nesses pedacinhos que sobraram, a pressão é enorme. Quase 1/4 das espécies de plantas e animais que foram avaliadas na Mata Atlântica está em algum grau de ameaça de extinção. Essa citação traz uma reflexão muito pessoal e profunda. Ela transforma os dados, as porcentagens, numa questão de legado, de responsabilidade com as próximas gerações. É uma pergunta que ecoa para todos nós. Mas, no meio de tantos desafios, existe uma luz no fim do túnel,
uma ferramenta importante de esperança e de ação. A Mata Atlântica é o único bioma brasileiro que é protegido por uma lei específica, e essa lei é um instrumento fundamental na luta para preservar e, principalmente, para recuperar a floresta. Depois de olhar em detalhe para o Cerrado e para a Mata Atlântica, a gente volta a olhar para o quadro geral. Porque o desafio que a gente viu de forma tão dramática na Mata Atlântica, de certa forma, vale para todos os nossos biomas. E tudo isso nos deixa com a grande questão, no fim das contas. Não existe resposta fácil, mas é a pergunta que precisa guiar nossas ações, nossas políticas e nossas escolhas. Encontrar esse equilíbrio é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios do nosso tempo. E assim a gente chega ao fim da nossa aula. Espero que essa viagem pelos biomas brasileiros tenha sido enriquecedora. Agradeço muito a companhia e até a próxima. A prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.